Boa noite a todos e a todas. Eu vim pelo caminho pensando, né? Como a gente anda mundo afora, no Brasil, fora do Brasil. E aí vim pensando que a educação de crianças na primeiríssima infância e na primeira infância é a dimensão que nos une e que me trouxe até aqui. E como isso é grandioso, né? Pensar chegar numa cidade como Campo Grande, que vim 2 vezes só, e encontrar uma instituição como essa, disposta a trazer uma pós-graduação com essa seriedade. Aí eu fiquei pensando, é por isso que eu estou aqui. Contrapondo, né, eu vejo, quando eu li, né, o programa, quando a professora Ordália me mandou, que eu li o programa que contrapõe a metodologias educacionais fragmentadas, descontínuas, e que, de fato, considera bebês e crianças na sua integralidade, que as reconhecem como sujeitos protagonistas, sujeitos de direito, me encheu de alegria. E eu pensei, por isso que hoje eu estou aqui. Encontrar tantas pessoas, presencialmente, virtualmente, que vêm aqui hoje interessadas em assumir uma praxe pedagógica que nos convoca, provoca e mobiliza a pensar e agir nas utopias que nos movem na missão de educar, me faz, e tenho certeza que faz a todos nós conjugar o verbo esperançar, tão necessário nos dias de hoje. O verbo esperançar, falado, escrito, cantado em versos e prosa pelo grande mestre Paulo Freire, em tantas pedagogias que ele nos deixou como um legado de um grande educador. A pedagogia da alegria, a pedagogia do oprimido, a pedagogia da liberdade, a pedagogia dos detalhes, a pedagogia da esperança. Por isso eu estou hoje aqui. Então, hoje nós estamos aqui compartilhando sonhos, histórias, experiências vivas e expectativa, identificando que o nosso desejo, qual é o nosso desejo? A gente que veio parar hoje aqui, numa aula de abertura de uma pós-graduação tão importante. O nosso desejo, eu tenho certeza que é o desejo das coordenadoras, das educadoras, da direção, dos estudantes que já estão vindo para uma pós-graduação, dos estudantes e estudantes da pedagogia que se encontram aqui, da psicologia. O nosso grande desejo que nos trouxe até aqui é formarmos cidadãos humanos, respeitador dos direitos, protagonista, solidário, pessoas que respeitam, que inclui e é incluído, pessoas que ouve e que quer ser ouvida. Foram esses desejos que nos trouxeram até aqui. Criar, olhar, cuidar dessas crianças, dessas meninas e meninos que nos trouxeram até aqui. E aí, a partir desse momento que a gente chega aqui, numa pós-graduação, com essa potência, com esse desejo, nós passamos a ser educadoras e educadores cúmplices. É um pacto, é uma cumplicidade que a gente assume nesse momento, em fazer a diferença, em buscar a qualidade, em lutar contra as enormes mazelas que atingem o mundo. Guerras, doenças, pandemias, principalmente
em um país como o nosso. Um país enorme, de dimensão continental, tão plural, tão diverso, mas tão desigual. A gente se torna cúmplice em busca dessa qualidade de educação. E isso nos faz arautos mesmo. É uma palavra bem antiga, mas que eu gosto. Nos faz guardiões dos direitos de todas as meninas e meninos do mundo. Que um direito de uma criança seja o direito de todas as crianças do mundo. E esse é um compromisso da educação. Portanto, eu saúdo com muita alegria a Faculdade INSTED, Instituto Avançado de Superior e Desenvolvimento Humano. Que nome bonito, que nome forte, professora Renê. Que nome potente e que nome que se compromete. É um nome cheio de compromisso. Então, eu saúdo, em nome da NECA, diretora-geral, do Fernando, essa iniciativa. Eu saúdo com muita alegria a professora doutora Ordália Almeida, minha companheira, buscadora, pesquisadora, generosa. Falei a ela que ela é uma mestra, que ela não precisava trazer ninguém aqui para fazer uma aula magna, porque ela é de uma sabedoria ímpar, que está sempre distribuindo e com alegria aonde ela vai. Então, é com muita alegria, professora amiga Ordália, que eu lhe saúdo e lhe agradeço a permissão de estar aqui hoje. Saúdo todas as professoras, as coordenadoras, que também estão nessa busca, porque quando se propõem e aceitam estar numa pós-graduação com uma intencionalidade tão responsável como essa, estão dispostas. Viraram cúmplice também desse objetivo, dessa intencionalidade. Saúdo os estudantes, as estudantes, e faço uma saudação muito pessoal à minha amiga Solange e ao Ronaldo, que moram em Campo Grande. Somos amigos há mais de 44 anos. E a vida nos levou para caminhos diferentes, e eu também tive a felicidade de vir aqui hoje e encontrá-los. Então, uma saudação especial. Estudamos o magistério lá no Rio de Janeiro, e hoje estamos aqui. Então, muito obrigada também pela presença de vocês. É por isso que hoje estamos aqui. E eu penso que todos nós que hoje estamos aqui em busca dessa educação de qualidade, acreditando que os paradigmas de uma educação bancária, mercantilista, não cabe mais no mundo globalizado, numa sociedade contemporânea, e que temos todos aqueles desejos de formar aqueles cidadãos que eu falei há pouco, estamos em busca de uma única coisa, da pedagogia dos sonhos possíveis. Eu não tenho dúvida, eu persigo essa pedagogia, porque ela existe, a pedagogia dos sonhos possíveis. Eu sou Rosa Bertolini, eu ia me apresentar aqui, mas como é que é o nome dele? Eu sou surda. Aurélio. Aurélio já me apresentou, até eu fiquei um pouco tímida, mas a minha grande apresentação é que eu sou mãe, vó e educadora. Eu tenho 4 filhas, 6 netos e um monte de meninas e meninos sobre a minha responsabilidade na escola que eu dirijo e por onde eu passo. Represento a Rede Solar Brasil, isso é bem importante eu deixar firmado aqui, que é uma instituição
que me abre as portas para esse diálogo com a abordagem de Reggio Emilia. Ela é uma instituição responsável por difundir as práticas da abordagem das escolas municipais de Reggio Emilia. Fazemos parte de um network de mais de 30 países que discute a educação de 0 a 6 no mundo inteiro, fomentando diálogos, encontros, formações pelo Brasil afora. E dentro dessas pesquisas que eu venho fazendo, com esse aprofundamento na abordagem das escolas municipais de Reggio Emilia, a gente chama de as creches e as escolas de infância. Outras abordagens vieram permeando essa busca e essa pesquisa, como escolas muito importantes, pensamentos pedagógicos e que traz o ensino-aprendizagem para esse lugar de construção, como da doutora Amy Pickler, estivemos juntos lá no Instituto Loxi, na Hungria, como a escola de Summerhill, que o ano passado fez 6 anos, a primeira escola democrática do mundo. Eu tinha 14 anos, eu li um livro chamado Liberdade Sem Medo, do Alexander New. E ele é o fundador dessa escola, que fica lá no Reino Unido. E essa escola me provocou muito e cruzou muito com o meu pensamento, que já na época estudava Paulo Freire. Como a Escola da Ponte, do meu grande amigo mesmo, professor José Pacheco, e tantas outras que a gente vem descobrindo no mundo, que dialogam com essa visão, com essa postura de uma educação de qualidade para todas as crianças do mundo e principalmente do nosso país. Portanto, muito me honra mesmo estar aqui, é com alegria vir aqui hoje para dialogar, para refletir por essa e com essa educação para a infância enquanto ação política, embasado em valores e práticas, na contraposição de uma lógica mercantilista e bancária, numa lógica que uma educação de qualidade ela precisa pensar em que local ela se localiza, qual é esse território, qual é essa história, qual é essa cultura, seja em que lugar for. Eu tenho como perspectiva esse diálogo com a abordagem de Reggio Emilia. Reggio Emilia é uma cidade de 170 mil habitantes, é um sistema público de educação, e que lá, quando a gente vai, né, Ordália, a gente ficou lá enfiado, era 8 horas por dia, um tempinho só para almoçar, um cafezinho. E eles mesmo dizem que não existe um modelo a ser copiado, até porque lá não é uma metodologia, lá é uma abordagem, é uma ideologia, é um desejo, é a pedagogia dos sonhos possíveis. E que não adianta a gente querer replicar modelos, metodologias, sem olhar o território, sem olhar a história, sem olhar a cultura do lugar que a gente está inserido. Então, eu penso que educar crianças de 0 a 6 anos, nessa perspectiva, é pensar uma sociedade global, é pensar, sim, uma sociedade contemporânea, informatizada, mas é pensar uma sociedade real. É pensar o que a gente pode, de fato, ressignificar dentro de uma abordagem que traz a pedagogia dos sonhos possíveis para a nossa realidade. E eu garanto a vocês, é possível. É possível aqui, é possível no Sul, é possível nas populações ribeirinhas, é possível no sertão, é possível na favela, é possível no morro, é possível nas classes médias, médias altas, médias baixas, é possível para o filho do trabalhador, é possível.
Porque o agente transformador não é a mesa de luz, não é o retroprojetor, que são ferramentas importantíssimas. O agente transformador somos nós, educadoras e educadores. Então, é possível, embaixo de qualquer pé de mangueira, a gente ressignifica essa educação em respeito a essas crianças protagonistas, construtora de hipóteses, que constrói hipóteses, que destrói hipóteses, que pega um pedaço de cada hipótese e forma uma outra hipótese. Essa criança que é investigadora desde a hora que ela nasce. A gente tem que acabar com a falsa ideia que a pesquisa é uma prerrogativa da academia. O bebê nasce, em um ano, ele faz tantas pesquisas, e aí já vem um pouco do pensamento da doutora Amy Pickler. Ele faz tanta pesquisa para sair da cama, que está lá no bercinho, deitado, para ficar em pé, em um ano. Ele vira, ele sustenta o pescoço, ele senta, ele engatinha, ele fica de pé, ele balbucia e ele fala. Gente, vocês já pensaram? Qual é o processo de pesquisa e investigação que um bebê faz do momento que nasce até começar a andar e a falar? Então, nessa perspectiva dessa criança investigadora que empresta conhecimento, que pega conhecimento emprestado, é que a gente está falando. E essa criança, ela está em todos os lugares do nosso país. Basta ter oportunidade. E a gente precisa dar essa oportunidade para todas as meninas e meninos que a gente vai encontrar pela frente, pela vida fora. Vou tentar isso aqui, tá? É para cá? Tem uns slidezinhos para dar uma orientada na nossa conversa. Então, ali diz que pensar em educação para a infância pressupôs, pois, pensar a sociedade que se deseja construir e viver. Toda essa belezura, toda essa boniteza que a gente reconhece, todos que estão aqui reconhecem essa potencialidade das crianças, ela só é possível porque a gente tem que pensar que sociedade a gente quer construir e viver. Não se trata apenas de busca de novas metodologias e abordagens para atender o mesmo fim, ou seja, a discussão de metodologias da educação que atendam ao mundo globalizado, capitalista, na era da informação. É para além disso, por considerar as dimensões éticas e políticas que envolve a prática educativa. Então, a gente precisa partir de desconstruir essas concepções de uma infância cristalizada, uma imagem de infância romântica, e partir para pressupostos dessa inteligência, e a gente vai ouvir falar isso na neurociência, a gente vai ouvir falar isso nos processos de metacognição, mas pensando dentro dessa possibilidade dessa criança real, né? Como se elas e que a gente não pode tratá-las como se elas todas fossem iguais. Todas, todos nós somos diferentes. Então, esse processo de entender que sociedade a gente quer construir e onde a gente quer viver é começar a olhar essa criança nessa educação de 0 a 6 anos, dentro dessas potências e dentro dessas perspectivas que eu trago em diálogo com a abordagem de Regia Emília. Portanto, estas concepções contribuem para a invisibilidade das crianças. Aquela lá, né, retrógrada, aquela mercantilista, aquela que tem a imagem da criança romântica, que elas são todas iguais,
de uma infância ou que é tudo muito ingênuo ou que é um papel em branco que precisa receber dos adultos numa visão adultocêntrica, porque eles não têm nada para dar. Então, estas concepções contribuem para a invisibilidade das crianças e das infâncias reais, pois não revela suas histórias, identidades, singularidades, culturas, pertencimentos, diversidades e contextos de vida. O imaginário social é que criança é criança, só muda de endereço, né? Depois passou para a mãe também, mas vamos lá na criança. Criança é criança, só muda de endereço. Não é verdade. A criança tem endereço, e os endereços são diferentes, os endereços são desiguais. Depende do cenário, do momento histórico, da cultura daquela comunidade, daquela região, daquela cidade. Então, precisamos também desconstruir a lógica da massificação e dessa ideia de que somos todos, as crianças são todas iguais e que não importa onde ela esteja, que qualquer metodologia que é trazida serve para se aplicar em todos os lugares. Nem a BNCC, que foi revisada agora, em 2018, traz como indicativos as competências, os campos de experiências, e ela nos dá essa visão que cada região, que cada estado, que cada cidade tem que ter o seu currículo próprio, tem que ter a sua própria abordagem, sempre, sim, com os documentos mandatórios, regulamentórios, que a gente precisa se ater. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade incrível de lidar com um manual de instrução. Nem de micro-ondas eu consigo fazer funcionar, só experimentando. Como é que a gente vai ter uma metodologia, um manual de instrução para cuidar de crianças de 0 a 6 anos? Não é possível. E nessa perspectiva, a gente já andou muito. Né, professor Ordalha? A gente já andou muito, tem tantas pesquisas, tantos estudos. Que vem nos apontando, e eu tenho certeza que nada do que eu estou falando aqui não é o desejo de vocês. Se vocês estão hoje aqui, é isso que vocês estão procurando. Tantos caminhos já foram percorridos, tantos estudos, e as ciências estão aí, né? Antropologia, a sociologia da infância, que é um outro aspecto que será abordada por este curso, a psicologia e a pedagogia, ampliam essas fontes o tempo inteiro, pesquisando sobre e com as crianças. Olha a importância disso, né? Porque na hora que a gente só pesquisa sobre e não traz essa criança também para dentro da pesquisa, a gente tem uma imagem deturpada. Vocês estão lendo lá e eu estou lendo aqui. Vamos lá. Portanto, com as crianças e apontam para as necessidades de ouvir e considerá-las, entendendo a infância não mais como um período sem linguagem, marcado por ausências, marcado por incapacidades. Pelo contrário, é marcado por muitas especialização, muita potencialização, muita poetização. E aí, no contraponto disso, o professor Loris Malaguzzi é o grande pensador que começou a pensar a abordagem educativa das cidades de Reggio Emília. Ele vem no contraponto e nos apresenta as mais de 100 linguagens das crianças.
Estou fazendo nada, ó. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos. 100 modos de pensar. de jogar e de falar, 100, sempre 100. modos de escutar, as maravilhas de amar. Sem alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. E depois de 100, mas roubaram-lhe 99. A escolha é a cultura, Que separaram da cabeça do corpo. dizem-lhe, De pensar sem as mãos. De fazer sem a cabeça. de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se. Só na Páscoa e no Natal, Dizem-me. de descobrir o mundo que já existe. É de 100, roubaram-lhe 99. Dizem que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e imaginação, O céu e a terra, a razão e o sonho, as coisas, são coisas que não estão juntas. dizem que as 100 não existem. A criança diz, Ao contrário, as 100 existem. Esse vídeo é um vídeo muito simples, que ele poderia ter sido reeditado, ter tirado as falhas, ter dado para outra criança ler a poesia, mas nós deixamos ele exatamente como ele foi feito, para mostrar que é esse respeito que a gente precisa ter com as crianças. Esse poema, As 100 Linguagens da Criança, é do professor Loris Malaguzzi, como falei anteriormente, filósofo, pedagogo, teatrólogo, que pensa essa abordagem de Reggio Emília. Eu acho que todos aqui já ouviram falar de Reggio Emília. Tem alguém que não? Ai, que bom. Então, essa cidade lá do norte da Itália, que pós Segunda Guerra Mundial reconstrói a cidade depois de uma assembleia, escolhendo construir uma escola com a venda dos materiais bélicos. E Loris passeava, tinha 25 anos. Loris, olha, que abuso. Professor Loris Malaguzzi passeava de bicicleta com outros jovens amigos dele e começou a fazer parte desse conselho de moradores de Villa Cella, e daí surge a primeira escola da abordagem de Reggio Emília. E esse poema é uma metáfora que guia todo o pensamento utópico da abordagem de Reggio Emília.
que a criança é feita de 100 mais 100 mais 100 linguagens. É o contraponto da 100, sem nenhuma linguagem, da incapacidade, da folha em branco. E aí ele diz, né, que foram roubando uma a linguagem dessas crianças. E lhe deixaram a escola, principalmente, e aí a gente precisa falar sobre isso, vai roubando, e só deixa duas: a linguagem oral e escrita, quiçá algumas vezes o raciocínio lógico-matemático. E as nossas linguagens também foram roubadas. Então a gente reproduz esse modelo, enquanto as 100 linguagens da criança, ele traz um pensamento de oportunizar. E oportunizar essa linguagem, eu repito, é possível em qualquer lugar. Eu não preciso ter aquilo que vocês viram, ateliê, se tiver, ótimo, né? Mas eu posso fazer isso com elementos da natureza, eu posso fazer isso no entorno da escola, na praça, eu posso fazer isso na beira de um rio, eu posso fazer isso num quintal de chão batido, eu posso fazer isso com belezura, com alegria e com amor. Então, oportunizar as mais de 100 linguagens de nossas meninas e meninos é a grande metáfora para a construção de uma educação de 0 a 6 anos, que vai acompanhar para o resto da vida, porque nós não somos separados, né? Depois vem o ensino fundamental e por aí vai. E para mim, essa é o segundo ou o primeiro? E para mim, essa fala do professor Loris Malaguzzi sintetiza todo esse pensamento dessa defesa, dessa metáfora das 100 linguagens. E a gente sabe, a sociologia da infância está trazendo isso o tempo inteiro, a antropologia, quão tão novo é a história da educação infantil no Brasil, no mundo e no Brasil. E aí ele diz: há século que as crianças esperam ter credibilidade. Credibilidade nos seus talentos, nas suas sensibilidades, nas suas inteligências criativas, no desejo de entender o mundo. É necessário que se entenda que isso que elas querem é demonstrar aquilo que elas sabem fazer. A paixão pelo conhecimento é intrínseca a elas. É a compreensão dessa infância no período de vida plena, no período de aprofundar essas aprendizagens, de procurar significado, de procurar compreensão da vida, a vida em suas complexidades, os processos de mudança, a inserção de si e dos outros neste contexto, e os processos de relações. Em Régio também, em sua abordagem educativa, se diz que a construção do conhecimento só se dá em relação, só se dá em confronto de ideias. O conhecimento, a construção do conhecimento não pode ser um processo solitário, nem das crianças com as crianças e nem dos adultos, enquanto educadores. Lá se faz os pequenos grupos, se tem os contextos de aprendizagens, onde as crianças estão se relacionando o tempo inteiro entre eles, o tempo inteiro com os adultos, porque o conhecimento, enquanto aprendizagem, enquanto saber, só acontece em relação, não acontece na solidão. Porque um conhecimento, enquanto uma dimensão só intelectual, hoje não precisaria mais de educador nem de educadora, é só ir lá para o Google, você vai, aprende, lê e fica por isso mesmo. Então, é muito interessante ouvir isso, né? A paixão pelo conhecimento é intrínseca a elas. E
a gente fica pensando que quando Reggio Emília traz essa complexidade do pensamento infantil, traz essa complexidade dessas construções de quebra desses paradigmas, está trazendo essa interconexão interdisciplinar com essas mais de 100 linguagens. É importante a gente estar lembrando sempre disso, que Morin já diz há tanto tempo, fez 100 anos agora, né? 101, sobre a complexidade do pensamento humano. Eu gosto muito disso aqui. A vida e o conhecimento enquanto totalidade orgânica, multireferenciada, interrelacionada, transdisciplinar, como é o pensamento da criança, das crianças. A vida é assim. O pensamento das crianças é assim. E isso são todas referências que passam por Reggio Emília. Reggio Emília não sai só da cabeça do professor Loris Malaguzzi. Então, pensar a infância nesse prisma só é possível a partir de uma perspectiva societária que considere a criança como parte de um projeto político, econômico e cultural. É bem interessante, eu sempre trago isso, né, porque eu falo tanto, né, desse projeto político, econômico e cultural, mas não sou eu que estou inventando isso, não. Tanta gente falando isso, tanta gente estudando isso. Tem um economista brasileiro, o Flávio Cunha, há 15 anos, ele vem fazendo pesquisa e investimento desde a gestante até 6 anos, para a primeira infância. E ele faz um estudo junto com o economista James Heckman, que foi o Prêmio Nobel da Economia de 2000, onde nesse estudo eles apontam que cada $1 investido nessa faixa etária, desde a gestação até os 6 anos de idade, retornam $6 na vida adulta. Foi Prêmio Nobel de Economia. Então, sim, temos que pensar as crianças como parte de um projeto político, econômico e cultural. Um outro pensador que eu gosto muito, que é um cientista que vem estudando a sociologia da infância, que é o Kivor Trupp, ele diz que, enquanto parte da sociedade, os eventos de toda a natureza têm repercussão sobre as crianças, sendo necessário incluí-las, inclusive, nas questões econômicas e políticas, em contraposição a uma indiferença estrutural em relação às crianças em nossa sociedade. Portanto, não tem jeito. A educação não é neutra, é política e é sempre contextual. Quando falamos de criança, falamos de nós mesmos, da nossa sociedade. E o tempo todo temos que fazer perguntas que possam gerar mudanças, perguntas que nos levam à utopia. E Reggio nos provoca o tempo inteiro com pergunta. Eles não dão uma resposta. A gente sai de lá com mais dúvidas de quando a gente entrou. E essas perguntas nos norteiam. E eu deixo essas perguntas para vocês. Deixo aí, professora Ordália, essas perguntas que nos provocam dentro do curso de pós-graduação para vocês debaterem. O que se conhecem das culturas infantis, vou ler por aqui que talvez fique mais fácil, construída nos espaços educativos. Quais seus produtos, enredos, narrativas, problematizações, proposições?
como elas dialogam com os contextos educativos. Eu acho que dá um mês de aula aí, doutora. São perguntas que eu saio de lá. Essas perguntas saíram agora, nesse último de maio. Importantes. Mais algumas perguntas. Quem são essas crianças? Qual é a imagem dessa criança, né, que a gente tem? Que ideias tem? Como revelam suas ideias? Quais as formas que elas revelam suas ideias? Qual a relação entre suas ideias, ação e sentimento com as ideias, ação e sentimento dos adultos com quem convive diariamente? É profundo, é respeitoso a gente refletir sobre isso. Porque bebês e crianças expressam na interação com seus pares, em todas as oportunidades que têm, por meio das mais de 100 linguagens, o que vivem, os sentidos que constroem para a experiência de suas vidas com seus pares, sejam pequenos ou sejam os grandes. A criança é, nessa perspectiva, um sujeito em atividade, capaz, competente na sua relação com o mundo, ativa, disposta a participar e a interagir com o mundo de cultura historicamente constituído. Portanto, bebês e crianças são sujeitos integrados desde o nascimento à inteireza da vida, que é marcada desde a tenra idade, da tenra infância, pelas circunstâncias históricas, sociais, econômicas, culturais, geográficas, políticas, religiosas, raciais, étnicas e de gênero, que imprimem marcas diversas nas formas como elas vivem as suas infâncias. Então, aquele endereço, né, daquela imagem errônea, né, romântica da criança, ele existe, com todas essas dimensões, com todos esses entrelaçamentos. E tudo isso precisa ser considerado nas práticas educativas. Nesse sentido, o grande desafio e propósito é de pensarmos uma educação na primeiríssima e primeira infância, com esse comprometimento que esse curso está apontando em seu escopo. E o sistema educativo, né, de Reggio Emilia parte desse pensamento. Ou seja, sobre todas essas reflexões que abordamos até agora, e com esta intencionalidade proposta por vocês nesse momento. Eu vou mostrar rapidamente, porque eu acho que já está, né? Ações que podem concretizar essas concepções e princípios. São ações fundamentais nessa abordagem que a gente dialoga. A escuta, o olhar e o diálogo. Que é a pedagogia da escuta? A escuta atenta, o olhar sensível e o diálogo horizontal e circular. E vou dizer a vocês que não existe um aspecto sem o outro. O educador, uma proposta pedagógica, ela tem que ter esse tripé que sustenta a sua praxis. A pedagogia da escuta, o olhar sensível e o diálogo horizontal e circular. Quem não escuta, não enxerga. Quem não enxerga, quem não escuta, não vê. Então, é indissociável esse tripé. Outra ação é a organização dos espaços, dos materiais e a gestão dos tempos. Organizar os espaços
Oportunizar é ler o que o espaço oferece, é entender o que aquele espaço oferece. Não é EVA, não é babadinho de papel crepom, é olhar aquele espaço e perceber o quanto de potência e o quanto ele dialoga com a abordagem, com a sua proposta, com a sua intencionalidade. A gestão de tempo é escutar o tempo daquela criança. A doutora Amy Pickler fala muito disso. É perceber o movimento daquela criança. É olhar aquela criança em relação ao contexto, ao espaço organizado. Em Régio, o professor Lores Malaguzzi diz que o ambiente, que o espaço é o terceiro educador. Ele tem que comunicar a sua intencionalidade e ele tem que produzir a curiosidade para que as crianças, de fato, sejam pesquisadores. Está tudo ligadinho, né? A gente vai vendo que uma dimensão não existe sem a outra. Aí vem as múltiplas linguagens, que esse espaço que a gente falou anteriormente tem que proporcionar, que pode ser num belo ateliê, que pode ser a linguagem gráfica, a linguagem plástica, a linguagem da argila, da música, da poesia, da matemática, da literatura. São mais de 100, né? Eu vou um dia fazer a lista. Já cheguei a isso que umas 35. Não sei, estou brincando, mas são mais de 100. Então, essas múltiplas linguagens, elas precisam ser oportunizadas na preparação desse espaço. E esse espaço só funciona se eu tenho a pedagogia da escuta, se eu tenho um diálogo e se eu tenho um olhar sensível. E a criança não fala só com a boca, ela fala com o corpo todo, ela fala com o coração, ela fala com brilho nos olhos, ela fala com as mãos, ela fala com o choro. A pesquisa em Reggio Emília, nada existe fora da pesquisa, nada. Todas as propostas de contextos investigativos, todas as propostas de laboratórios, de ateliê, seja dentro da escola, seja na cidade, parte sempre de uma pesquisa do interesse da criança. Sim, pensado, projetado, prefigurado, palavras super importantes nessa abordagem. Prefiguração e projetação. E os seus antecedentes, os mapas mentais, mapa conceitual, mapa projetual. Essa intencionalidade é colocada pelo educador. É bom que a gente não descarte, né? Só fala da criança, qual é o nosso papel? É de pesquisador, junto com os meninos e com as meninas. Se coloca em diálogo, se coloca em relação. É uma relação horizontal, sim, mas a responsabilidade é desse educador, é desse professor. Ele é o agente também co-protagonista nessa abordagem. Não existe escola e educação numa perspectiva formal, numa perspectiva de escolarização sem professor. Então, minhas amigas, meus amigos, nós somos muito importantes nesse pensamento pedagógico. Não tenha dúvida, mas temos que nos colocar em relação, temos que pesquisar, temos que estudar. Senão não é possível. E temos que devolver as nossas 100 linguagens que foram roubadas também. E dentro disso tudo vem a documentação pedagógica. Cada ação dessa, eu elegi as que são eixos principais, elas vão abrindo outros caminhos, outras ações.
A documentação pedagógica revela todo esse processo que a gente está conversando aqui hoje. Ela dá visibilidade às pesquisas, ela comunica e ela relança novas prefigurações e novas projetações. Quando você documenta, a documentação vai muito além do registro. O registro é uma etapa importantíssima nessa perspectiva que a gente está falando aqui. Mas o registro está dentro da documentação pedagógica. A documentação pedagógica é um documento que serve, inclusive, de avaliação e de autoavaliação dos processos de pesquisa, dos processos de construção. Ela relança, porque uma documentação que parte de uma observação com a pedagogia da escuta, ela revela os indícios que as crianças dão nos seus diálogos, nas suas descobertas, nas construções de suas hipóteses. E quando a gente documenta, a gente dá visibilidade e a gente revela esses processos e a gente enxerga para além do momento que estávamos ali. O capítulo da documentação pedagógica, gente, é anos e anos de estudo. Está acabando. Aqui eu falo um pouco dessa visão, dessa pedagogia da escuta, né, desse ambiente, né, que a criança tem o direito de ser ouvida, que é a pedagogia da escuta. O ambiente é um espaço para a expansão criativa das crianças. Vocês leem aí que vai mais rápido. Olha como eu estou abusada. Falei, né, desse espaço como terceiro educador. Falei das 100 linguagens, né? Lembrando que as crianças são multissensoriais. Então, elas têm diferentes formas de conhecer, tem essa marca interconectal, que essas 100 linguagens oportuniza mesmo. Então, gente, para terminar, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante. Acabei de falar para vocês, né, que tem essa marca interconectal e polissêmica. E aí, da pesquisa, o professor Loris Malaguzzi fala, né, ou a educação é uma situação de pesquisa e a pesquisa produz uma nova pedagogia, ou é uma oferta que entregue às crianças pequenas, subjugando-as dentro de uma mensagem que, de alguma forma, já está pré-fabricada ou codificada. E é uma fala de Carla Rinaldi. Carla Rinaldi, ela trabalhou junto com o professor Loris Malaguzzi, foi secretária de Educação e foi presidente de Regio Children, onde ela fala da documentação pedagógica, que é esse instrumento para vários fins que eu falei aqui para vocês. E isso é um pedacinho do regimento interno das creches e escolas da infância do município de Reggio Emília, que, para mim, traz um resumo da essência desse pensamento pedagógico, da essência dessa abordagem educativa. Leram? Posso passar? Cris, valeu a água, viu? Posso? Aí eu encerro. Tem as referências, de algumas referências que a gente também estuda, aprofunda.
os nossos contatos. Então, a abordagem educativa para a primeira infância da cidade de Reggio Emília tornou-se reconhecida como uma das melhores do mundo. Esta abordagem inovadora incrementa o desenvolvimento intelectual das crianças através da focalização sistemática na representação simbólica, levando as crianças pequenas, de 0 a 6 anos, a um nível surpreendente de habilidades e a criatividade. Aliando ideologicamente a esses movimentos e entendendo a educação como luta política, Loris Malaguzzi elaborou uma pedagogia que se preocupava em manter um diálogo constante entre teoria e prática. Sua preocupação, desde o início do seu trabalho como educador, esteve sempre voltada às crianças de 0 a 6 anos. As linhas teóricas de referência de Loris Malaguzzi fazem referências explícita ou algumas vezes implícita às obras de Piaget, Marx, Rousseau, Gramsci, Dill, Vygotsky, Vallon, entre outros. Sua obra contém a presença de pedagogos e psicólogos contemporâneos ou anteriores, mas também filósofos, historiadores, artistas, sociólogos, cientistas, linguistas, poetas, antropólogos, nomes, entre outros, como os de Freinet, Ferrieri, Picasso, Batson, Varela, Montatini, Montessori, Morin, Pierce, Sartre, Makarenko e o grande amigo dele, que esteve lá, temos uma escola com esse nome, o mestre Paulo Freire. O pensamento e a obra de Loris Malaguzzi se resumem em uma pedagogia ética, estética, política, complexa, biológica, cultural, relacional, sistêmica, participante, transgressora e construtiva, que indaga e narra como um projeto inacabado, e que a belezura, a boniteza das infâncias nos iluminem e clareiem nossos caminhos. Muito obrigada. Posso falar? Eu estou também quebrando o protocolo. Eu trouxe algumas publicações que vou deixar com a professora Ordália, mas que espero que também sirvam para pós. Tem uma aqui que é muito especial. Vou tirar tudo, vai ficar mais fácil. Algumas publicações são documentações pedagógicas da escola que eu dirijo, publicadas em livro. Aqui são pequenas documentações pedagógicas. Aqui tem um poema das 100 linguagens. Eu trouxe esse exemplar do Regimento das Escolas e Creches da Infância do município de Reggio Emília. Eu tenho, como representante da Rede Solar Brasil, eu tenho esse material, caso vocês precisem, em São Paulo, consigo mandar para vocês. Mais 2 documentações pedagógicas também, para servir. E esses 2 livros, que são experiências de várias escolas do Brasil, da primeiríssima infância, de 0 a 3 anos, e da pré-escola. É uma publicação da S Consultoria, que está também abrigada no guarda-chuva da Rede Solar Brasil, que eu faço parte. A gente tem essa publicação, que é uma fonte de pesquisa muito rica, porque são experiências de várias escolas públicas, privadas, formais e não formais. Eu penso que é um bom material para você.
E aqui são produções de crianças lá da Casa de Aprendizagens, que fica lá em São Paulo, em Perdizes, pertinho do Palmeiras. Quem for palmeirense aqui, não, né? Opa, podem ir até lá. Quando for a São Paulo, a gente vai ter muita alegria em recebê-los para conhecer um pouco dessa proposta. Somos uma escola privilegiada, de classe média, média alta, num lugar bacana, mas a gente trabalha em conexão com escolas públicas. Estamos fazendo a formação da rede pública de São Sebastião, com mais de 1.200 professores, e fomos para Manaus. A gente vai também levando essa possibilidade de provocar e de ganhar mais cúmplices nesse caminho. Em fevereiro, estaremos com um grupo de estudos para a Reggio Emília, de aprofundamento, que acontecerá do dia 13 a 18 de fevereiro. E em maio, um novo grupo de estudos para iniciantes. Eu convido, é possível, a gente guarda dinheiro, faz no cartão de crédito e dá um jeito, mas é uma experiência que vale a pena. E espero que a gente se encontre lá com vocês, com você, Neca, com as coordenadoras, com as educadoras e com as estudantes dessa faculdade que tanto me alegra e tanto me honrou vir falar sobre educação de crianças de 0 a 6 anos. Muito obrigada mais uma vez e muito obrigada pela simpatia e pela pizza pantaneira que eu comi ontem, que eu nunca tinha comido. Muito obrigada. A senhora permanece aqui no palco, tá? Nós queremos agradecer a brilhante palestra da doutora Rosa e eu quero convidar aqui ao palco a professora doutora Ordália Alves Almeida, ela que é a coordenadora do curso de pós-graduação, Educação de Crianças de 0 a 6 anos, o trabalho educativo com a primeira infância, para que ela entregue à professora Rosa uma singela homenagem da nossa instituição. Bom, vocês viram então o que nós estamos trazendo aí como referência. Nós temos a certeza que aqui, Mato Grosso do Sul sempre é um estado pioneiro, um estado de muitos estudos. Nós sabemos que muito do que a Rosa trouxe hoje, vocês já leram, já estudaram. Nós temos vários professores que vêm assim estudando com afinco tanto a abordagem de Reggio Emília quanto de M. Pichler. Mas a sua fala, Rosa, ela nos provoca a continuar. Ela nos provoca a trazer exatamente como referência essa realidade que nós vivemos, as culturas infantis como referência, né? Eu sempre digo, e serei uma das responsáveis pelos estudos da sociologia da infância, e quando a Rosa traz o Vortrup, quando nós trazemos o Sarmento, quando nós trazemos o Corsaro, quando nós falamos das culturas da infância, e o Sarmento ele fala da interatividade, da reiteração,
da ludicidade e da fantasia do real. Hoje eu falava com a Nanda a respeito disso, que ele traz uma outra perspectiva, e aí nós sabemos que nós temos aí os alunos da psicologia, que é tão importante, né? Nós sempre estudamos que as crianças fazem de conta. E na perspectiva da sociologia da infância, as crianças vivem a fantasia do real. Ou seja, eles fazem daquilo que eles vivem cotidianamente uma fantasia e trazem isso para nós, para o nosso cotidiano. Então a gente vai conhecer um pouco da história de vida deles por eles mesmos. Não é o pai, não é a mãe, não é a pessoa que cuida, mas porque eles fazem da realidade uma fantasia. E essa fantasia está muito presente nas suas brincadeiras, nos seus jogos, no seu cotidiano. Então, nós queremos exatamente provocar, a cada encontro que nós tivermos aqui, uma possibilidade de discussão, de revisão, de recuperar ou de buscar uma nova visão a respeito daquilo que nós conhecemos. Agora nós temos mais professoras, a professora Regina, a professora Bazé, que também estão aqui junto conosco, a professora Tânia, que está aqui também, a professora Luciana, e tantas outras professoras que não estão e que nós desejamos. Então, venham conosco, muitas de vocês, estejam aqui, porque nós temos a certeza de que serão momentos, porque nós já vivemos isso em outras experiências, andando por esse estado de Mato Grosso do Sul afora, nós temos a certeza de que serão momentos de muita troca, de muito aprendizado e de muita parceria, de muita alegria, porque, só para finalizar, nós não queremos apenas um grupo de 5, 6 pessoas com a apropriação desse referencial teórico. Nós queremos que este grupo, que Mato Grosso do Sul, faça dessas abordagens referências para suas práticas cotidianas. A gente sempre falou isso. Nós não queremos que uma pessoa apareça, nós não queremos que uma pessoa domine um conteúdo, mas nós queremos que todas as pessoas, neste caso, que são responsáveis pela garantia do direito das crianças, conforme estabelece o artigo 227 da Constituição Federal, sejam prioridade absoluta. E como tais, nós trazemos para essas crianças esse nosso curso. Então, mais uma vez, Neca, Fernanda, professora Reni, que bom que vocês estão abrindo as portas, mais uma vez, para que nós possamos fazer deste espaço e desse curso mais um espaço de aprendizado, para que muitas pessoas... E eu me lembro muito da Mariusa, eu sempre falo isso, só para fechar, prometo. Nós somos militantes da causa da infância. Mariusa, nossa colega, professora da UFMS. E ela diz que nós só somos militantes porque as crianças não têm direitos iguais. O dia que nós tivermos crianças com direitos plenos, nós não seremos mais militantes. Nós vamos ter que buscar, Yuri, professora Dani, outras causas para as nossas militâncias. Que bom que vocês estão aqui junto conosco, quero dizer, é uma alegria tê-los aqui também, para que nós juntos possamos fazer uma prática, uma praxis diferenciada. Beijo grande e até breve.